Ademir Gonçalves, você não sabe a honra de poder estar ao seu lado. Quando eu cheguei em Piracicaba com minha família, muito garotinho, eu fui assistir o 15 de Piracicaba. Nesse time era o Roque, Ney, Macalé, Ademir Gonçalves e Arlindo, a defesa que eu lembro muito. Puxa, é muito bom estar ao teu lado, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu fico muito feliz, principalmente pelo fato de nós, ex-jogadores, às vezes nós somos esquecidos totalmente, né? E eu tive uma passagem durante 5 anos no 15 de Piracicaba e raramente sou lembrado. E hoje a sua visita aqui me deixa até emocionado, porque eu sinto que eu ainda existo, né? Puxa. Pelo menos para alguns, e eu gostaria muito de participar desse bate-papo com você, que me deixa muito satisfeito. Ô Ademir, você começou aqui em Santa Bárbara? Eu sou barbarense, comecei aqui no União Barbarense com 16, 17 anos. Em 1964, o União se tornou um time profissional, que até então era amador. Sim. E eu já fazia parte, eu profissionalizei junto. 3 anos depois, eu tive a felicidade de ser campeão profissional pela primeira vez na minha carreira. O União subiu da segunda para a primeira divisão. Isso que ano? 67. 67. O ano que o 15 subiu da primeira. Na verdade, o 15 subiu da segunda para a primeira e o União subiu da terceira para a segunda. Porque havia a divisão especial. Sim. O 15 foi para a especial. E o União, no mesmo ano, foi para logo a divisão inferior. Ali permaneci, talvez até pelo fato dessa conquista. O 15, no início de 68, veio me buscar, através do Newton Dessordi, que Deus o tenha, foi alguém que me encaminhou, me deu muita força. E eu fui para Piracicaba e lá permaneci durante 5 anos, quando eu tive a oportunidade de receber um convite do Corinthians, que na verdade eu não queria. Eu tinha alguns convites de outros grandes clubes. Eu não queria justamente por quê? Porque eu era corintiano desde garoto e o Corinthians estava naquela fase de que contratava de baseada e o cara jogava uma e ia embora. E não ganhava nada. E aí eu achava que eu não devia sofrer um negócio desse lá no Corinthians, mas quis o destino que eu para lá fosse, né? E depois, com o decorrer do tempo, também tive a felicidade de ganhar o maior título da minha vida. Em 72 eu cheguei a estrear no Corinthians, jogando no Maracanã contra o América. Só que era aquele fim de campeonato, sabe? Jogo só para cumprir tabela. E eu estreiei no Maracanã. Fui muito ajudado pelo Rivelino, que me deu o maior apoio. Que você marcava muito duro ele? Que eu mandei machucando o tornozelo dele. Aí você chegou lá e ele deu o maior apoio. Ele deu o maior apoio, rapaz, por incrível que pareça. Aliás, eu fui contratado pelo Corinthians. Havia interesse de outras equipes, mas eu fui contratado motivado por uma partida que nós jogamos aqui em Piracicaba e eu fui escalado para marcar o Rivelino. E a ordem era, não precisa jogar, mas não deixa ele jogar. E nós éramos um gênio meio bravo, daqueles que não podem se chocar, e tivemos vários atritos, né? E depois, quando eu cheguei lá no primeiro treino no Corinthians, ele estava na mesa de massagem e ele me atendeu. Falou: ô Caipira, vem ver o que você fez na minha perna aqui, sabe? O corintiano, segura aí, o corintiano, ele celebra mais esse campeonato que qualquer outra coisa, né? É impressionante. Deixa eu pôr viradinho aqui Qualquer história que alguém faça com relação ao Corinthians é destacado o título de 77, né? Já foi até campeão do mundo, lógico. Mas esse título... Mas esse título marcou muito, principalmente aquela geração, né? Hoje o corintiano mais de 20, 25 anos não se importa muito, não valoriza tanto. Mas aqueles corintianos da gema mesmo, que tem hoje seus 60, 70 anos, que conseguiram ver, eles têm uma adoração por isso aqui. Bom, você conseguiu jogar com o Rivelino, Roberto Miranda, foi para a Copa do Mundo 70, ele foi reserva, né? Isso. Era muito bom jogador. Bom jogador, raçudo, sabe aquele centroavante que Moisés. Incomodava. Moisés era o zagueiro central que fez dupla comigo. Curiosamente, 3 anos antes que eu disse para você que nós perdemos o título de 74, era um
que veio do Vasco também, que era meu companheiro de zaga, que era o Brito. Brito, você jogou com o Brito? Era eu e o Brito, a zaga. Você marcou Pelé, o último jogo Pelé no interior. Que Foi tá esse aqui, aí, ó. Você estava no Guarani, tá aqui, ó. Revista Placar, Luan. Que maravilha. Conta um pouco desse último jogo aqui, você marcando simplesmente Pelé. O que ele falava para você? Vai para lá, caipira. Não, ele não tinha. A única reação que o Pelé tinha, pelo menos nas oportunidades que eu joguei contra ele, é que se ele sentisse que você tinha tentado uma maldade com ele, ele falava, ó, vou revidar. Rapaz, aí você estava perdido, porque ele sabia, além de tudo, ele sabia revidar, né? Eu costumo dizer que o Pelé, ele tinha duas coisas que superou tudo em todos os tempos e acho que ninguém vai superar. Primeiro, é o condicionamento físico dele. Ele tinha uma condição física e não era por causa de treino, não. Sei. Ele tinha porque era natural dele. Segundo, o Pelé não tinha assim o ponto forte e o ponto fraco. Ele era igual em tudo, ele batia com as duas pernas, ele subia que nem... cabeceava bem, tá? Porque os jogadores têm característica, né? Por exemplo, o Zico não é cabeceador. Sim. Mas é no chão. O Rivelino com o pé direito não chutava. Só subia no ônibus. E ele não. Ele, o que faltava para ele, né? Ô, Ademir, conta um negócio pra mim. Aí passou sua fase no Corinthians, espetacular, campeão, você vai ficar marcado pro resto da vida no Corinthians. Aí você recebeu uma proposta do São José Esporte Clube para disputar a segunda divisão e você encarou isso? Você falou, não, eu vou... Ó, eu tava encerrando a carreira praticamente, mas eu acabei encarando essa aqui, porque eu saí de uma forma muito injusta do Corinthians, sabe? Esses dias aconteceu, há um tempinho atrás, com o Ralf e com aquele outro Jadson do Corinthians. E me lembrou muito a minha saída do Corinthians. Coisa. Sabe, me fizeram jogar prometendo uma renovação de contrato. Sim. Me fizeram jogar 2 partidas, inclusive foram as 2 partidas da estreia e do primeiro gol do Sócrates. Tá. E depois acabou meu contrato e simplesmente me deram a mala, sabe? Eu estava pai de um menino de 1 ano e o Matheus falou para mim, viu, você vai aí, você ainda vai ganhar dinheiro. Você vai aí em Minas e no Paraná, sabe? Como se fosse... Para essa geração nova, descreva o Vicente Matheus, folclórico, presidente do Corinthians. Ele tem, o que tem de história dele e que tem de história atribuída a ele é um negócio... Agora, algumas realmente ele fez mesmo, porque foi comprovado. Uma hilariante é aquele... O Amaral, lembra do Amaral, o quarto zagueiro? Sim, foi do que era Guarani? Guarani, sim. O Amaral ia receber alguma coisa de, não sei que tipo de dinheiro, que era, mas era 60. Então ele fez lá, não gostou, com 2S, com C, ele falou, Amaral, vamos fazer o seguinte, eu vou dar 2 de 30, você pode sacar os 2. E aí o Vicente Matheus que fez essa transferência para você, para São José? Ele quase não se metia muito, sabe? A minha bronca maior foi com o professor, meu Deus, você já morreu também. O professor era José Teixeira. José Teixeira, ele era preparador físico, no final de 78, e o treinador, eu não me lembro, acho que era o Brandão, mas ele acabou saindo. E o Teixeira estava realizando um sonho, que era ser técnico do Corinthians. Até então ele tinha sido só preparador físico. E ele prometeu para mim, sabe? Eu fui falar com ele 10 dias antes de acabar o meu contrato. Ele falou, não, você vai renovar, você vai ficar. Eu acreditei nele, né? Ele falou, viu, imagina, você vai ficar aqui, você é um dos mais experientes, papapá. E me convenceu a jogar contra o Santos, que era o primeiro jogo do campeonato. Com o meu contrato vencendo dia 30, eu joguei dia 20. E depois, no outro sábado, dia 26, eu joguei contra a Ferroviária, que foi inclusive o primeiro gol do Sócrates no Corinthians. E aí acabou meu contrato. O pior de tudo foi que o Matheus conseguiu jogar na minha cara, mas você não vai ter mais lugar aqui. Nós compramos o Taborda e agora você não vai ter lugar para jogar, sabe? Pior que o Taborda foi um puta furo na água, né? Mas eu tive que aceitar. E nisso tinha um diretor
do São José, que chamava Pedro Ives, ele foi jogador de basquete. Ele era diretor de São José e ele ligou para São José dos Campos. São José dos Campos. Ligou para o senhor René de Toledo, que era o administrador lá da época, e pedindo para que eu me entrasse em contato. Eu peguei e fui em São José. Cheguei lá, fiz um contrato começando em 79. Eu tinha até pensado em parar de jogar, eu estava com 32 anos. Olha só. Aí eu acabei fazendo um contrato lá, disputamos o campeonato da segunda divisão. Chegamos à final, perdemos o título. Além de perder, perdeu para o maior rival lá, que era o Taubaté, né? Taubaté. Duas cidades meio... Mas o treinador, a diretoria toda lá, gostava muito do time de 79, apesar de ser um time bastante já, a média de idade era alta, mas eles mantiveram o time para o ano de 80. Em 80 nós ganhamos o título assim, de correr, sabe? Você parou aqui, encerrou a carreira Aí eu aqui. joguei um ano aqui para encerrar a carreira, não me deixaram parar, fiz um segundo contrato, isso foi em 83, o último ano, estava com 38 anos. Aí eu resolvi que, cheguei até esse ano de 84, ir para o quadrangular final, rapaz, mas não conseguimos, perdemos, subiu, não lembro se foi o Bandeirante de Birigui, Tá. E então eu vou falar para você, eu poderia até ter jogado mais um pouco, mas é aquela história, né? O garoto pisa na bola é um acidente. O velho pisa na bola, tá na hora de Tá parar, ficando né? velho, para, velho. Ademir Gonçalves, é uma honra estar conversando com você. Você fez parte da minha infância, né? Tive o prazer de ver você garotinho lá no Barão da Serra Negra. Muito obrigado em receber aqui em sua casa. O Museu da Pelada. Eu agradeço a você de coração. Volto a repetir que foi uma alegria muito grande poder recebê-los aqui em casa e poder reviver um pouco do passado, né? Porque eu não posso reviver com meu neto, com meu filho, sabe? Que eles praticamente não conviveram. E agora poder contar algumas histórias que estavam guardadas lá no fundo do baú foi uma alegria muito grande, viu? Eu gostaria até de manter um contato com você periodicamente, para que a gente pudesse, de vez em quando, relatar alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado a você. Isso aqui, gente, Ademir Gonçalves.